Polêmica no mundo inteiro. O repórter Pedro Bial entrevistou o homem que descobriu o filme e ouviu a opinião de ufólogos e criadores de efeitos especiais. Agora você vai conhecer o filme. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide: crânio, tronco e membros. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam ossos. É um corpo sem pelo, com um crânio desproporcional e um abdômen proeminente. Aparece uma pessoa vestida com um traje especial. Talvez uma precaução contra a radioatividade. Ela examina o ferimento da perna. E depois, verifica que as mãos e os pés têm seixas. Surge um observador atrás dos vidros da parede. E mais uma pessoa entra na sala. Os médicos parecem discutir como vão conduzir a operação. Uma amostra de tecido é retirada da perna. Logo depois vem a primeira incisão. Aparecem filetes de sangue. O filme está muito cortado. Não dá para acompanhar todos os detalhes da operação. Agora os médicos trabalham nos órgãos internos do suposto ET. Eles separam o material encontrado.
o passo seguinte é abrir o crânio. Só nesse momento percebe-se que há uma terceira pessoa na sala, além do cinegrafista. Os detalhes da operação vão sendo anotados. Nas cenas finais, os médicos retiram material do crânio. Não parece um cérebro humano. Na primeira vez em que o relógio apareceu no filme, marcava 10h05. Na última, 11h30. 1 hora e 25 minutos de operação. Fim do filme. Todos os anos, a Associação Britânica de Pesquisas Ufológicas promove congressos internacionais sobre UFOs. Sempre foram eventos modestos que atraíam no máximo 100 pessoas. Este ano, o congresso virou notícia pela primeira vez e a exibição do filme mostrando a autópsia de um suposto ET atraiu mais de 1000 pessoas. Roberto Cruz, ex-meteorologista da Força Aérea Americana, reagiu assim. Acho que é um absurdo. Servi anos na Força Aérea e não consigo imaginar alguém fazendo um exame tão importante daquele jeito. O alemão Michael Hessmann, um dos ufólogos mais respeitados do mundo, duvidou quando viu pela primeira vez. Foi ao Novo México, fez a sua investigação pessoal e agora tende a acreditar. Com certeza, o filme não mostra a vítima de um acidente nuclear, afirma Hessmann. A radiação não causa tantas mudanças genéticas e com tal simetria. Porém, ele reconhece, a única prova conclusiva possível viria se o governo americano confirmasse que o filme é real. Este é o homem que está ganhando dinheiro com a boa história. O produtor de vídeos Ray Santilli conta que, enquanto fazia um documentário musical nos Estados Unidos, conheceu um senhor de 80 e poucos anos que lhe ofereceu o filme da autópsia. Era um aposentado, ex-cinegrafista das Forças Armadas Americanas. É um senhor bem normal, com 50 anos de casamento, uma grande família e que nunca fez muito dinheiro. Mas ele era um profissional, no entanto, os movimentos de câmera parecem amadores, ele mexe muito a câmera, perde o foco quando se aproxima. Naquele tempo, as câmeras não eram tão fáceis de operar, argumenta Ray Santilli. E ele estava vestindo as mesmas roupas dos cirurgiões. Mas o filme é de 47, mas poderia ter sido exposto, ter sido usado só há pouco tempo. Como é que a gente pode ter uma evidência de quando foi feito o filme, filmado? Acredito que logo irão surgir resultados de análises que comprovam que o filme foi rodado há cerca de 50 anos, afirma o produtor Santilli. Hoje a indústria cinematográfica tem os meios para construir reproduções super realistas de corpos humanos e inumanos. Mas vamos supor agora que as cenas da autópsia foram mesmo feitas há 48 anos. Se este é o caso, a próxima pergunta tem que ser: naquela época, já havia tecnologia para se criar um boneco como o do corpo do ET autopsiado? Para responder a esta pergunta, fomos a uma das maiores fábricas de ilusão do planeta. A empresa Hanson faz os bonecos mais perfeitos do mundo do cinema sob encomenda de Hollywood. Nós mostramos o filme da suposta autópsia a 2 mestres em efeitos especiais, Neil Scanlon e Robin Durham. Eis algumas de suas observações.
Eles mantêm a criatura absolutamente imóvel o tempo todo. Não mostraram os punhos ou os braços se mexendo. O que é bem feito, pois se você quer convencer alguém de que algo é real, não movimente a coisa. É uma das nossas regras de ouro. Eles abriram o peito, que ficou duro, como uma tenda, sem desabar, numa dobra estática. Se fosse uma camada de pele, desabaria. Sem costelas e depois de removidos todos os órgãos, a pele não conseguiria sustentar o próprio peso. E este material, que parece borracha, se sustenta sozinho. You're talking about a human body. Ray Santilli afirma que ninguém pode saber como se comportaria um tecido extraterreno. Within the neck of that creature. Sim, mas para começo de conversa é sem dúvida um humanoide, replica Neil Scanlon. E seja qual for a sua pele, tem que ser flexível para permitir movimentos. A membrana sobre os olhos parece com lentes de contato. E há um corte de montagem no exato momento em que a pinça do médico se aproxima dos olhos. Na hora em que eles serram o crânio, a cabeça mal se mexe. Imagine serrar um crânio sem movimentar a cabeça. A montagem da fita é precisa. Corta sempre que o bisturi passa de uma mão a outra. Ainda que o filme tenha sido rodado há 48 anos, sim, já era possível fazer um boneco como este, principalmente em preto e branco, que torna os truques mais fáceis. E em 1947, as Forças Armadas Americanas já usavam filmes coloridos. Até agora, quanto dinheiro o senhor já ganhou vendendo esse filme? Não vendi o filme ainda, responde Ray Santilli. Apenas cedi a televisões de todo o mundo para que fossem feitas as investigações. Se vencermos estes obstáculos, aí sim teremos renda. Pelo menos nesta resposta, Ray Santilli não disse a verdade. Nós obtivemos um fax da empresa dele cobrando de uma TV norte-americana a quantia de $200 mil pelo acesso às imagens. O comerciante do estranho filme continua otimista. Ray Santilli afirma que novas evidências irão surgir autenticando o material. Muita informação nova ficará disponível a partir desta semana. Inclusive, testemunhas da autópsia podem se apresentar publicamente. The event itself. E agora, hein? Depois dessa reportagem, da exibição do filme, das primeiras polêmicas, o painel do Fantástico quer saber novamente a sua opinião. Você acredita na existência de extraterrestres? Se você acredita em seres de outros planetas, disque 0800 10 33 11. Se você não acredita na existência de ETs, disque 0800 10 33 12. A ligação é gratuita e a gente vai conferir o resultado daqui a pouquinho. Você vai ver depois dos comerciais os pontos polêmicos do filme que você acabou de ver, as dúvidas e as certezas na opinião dos maiores pesquisadores brasileiros e o resultado da pesquisa do painel do Fantástico. Jogo rápido. Para a ufologia, o que é abdução? É o fenômeno que acontece quando um extraterrestre pousa no nosso planeta? É o sequestro de um ser humano por um objeto voador não identificado? Ou é quando acontece um contato físico entre um extraterrestre e uma estrutura como a nossa, se não tivesse musculatura óssea, esses até são bastante musculosos, né? E a lembrança que eu tenho não é essa. Esse ser que aparece na autópsia é totalmente atípico. Não encaixa em nenhuma imagem que já tivemos. O filme em si me parece uma fraude. Diante da importância do fato do recolhimento de tripulações vitimadas no caso de 47 em Roswell, no Novo México, eu acredito que se houve uma filmagem, como possivelmente deve ter ocorrido, ela foi feita com muitos cuidados. Para um evento de tal importância para a ciência, o cenário foi muito pobre, o arsenal cirúrgico foi muito pobre e a dissecção e a retirada dos tecidos
foi com pouco cuidado. Eu acho, mesmo sendo um filme falso, tá, que provavelmente deve ser falso, tá, ele gera uma polêmica. E essa polêmica chama a atenção das pessoas que estão desinformadas a respeito de que alguma coisa esteja acontecendo. O filme também foi apresentado no Departamento de Medicina Legal da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Pesquisadores das áreas de medicina, cirurgia, genética e documentação científica examinaram as imagens. O grupo foi reunido pelo chefe do departamento, Fortunato Badan, um dos médicos legistas mais respeitados do país. Ele fez a reconstituição facial do carrasco nazista Josef Mengele, em 85. Também fez a autópsia de Chico Mendes, em 89, e ajudou a polícia a reconstituir o crime. O Dr. Badan avisa que o filme do ET tem pouca qualidade para ser analisado cientificamente, mas faz alguns comentários. A técnica utilizada para a abertura do cadáver foi uma técnica perfeita, uma técnica de anatomopatologista. Só que uma técnica não usual nos Estados Unidos. É uma técnica em que os órgãos foram sendo retirados às partes, um por um, enquanto que a técnica americana normalmente recomenda que se faça uma retirada em monobloco e depois então se separem os vários órgãos neste procedimento de análise. O que se pode também observar é que este corpo tem características de ser um corpo do sexo feminino, embora não tenha sido muito bem explorada no filme. O que se nota também é um abdômen muito globoso, que pode falar a favor, por exemplo, de ser uma pessoa do sexo feminino grávida, que pode ser em decorrência da própria alteração genética que este corpo possa possuir, ou eventualmente em decorrência de ser um corpo já em estado de putrefação, e isto facilita com que os gases abdominais venham a fazer uma certa protrusão do abdômen. O Dr. Badan estranha a falta de sangramento na perna direita, que apresenta uma lesão muito grave. As imagens mostram que haveria sangue no corpo. As luvas dos legistas estão sempre muito limpas. Eles chegam a interromper a operação para fazer anotações. Outro detalhe importante observado pelo especialista da Unicamp. Sob as roupas de uma das pessoas que estão operando, aparece o volume de seios. Seria uma mulher. É pouco provável que naquela época o exército americano aceitasse mulheres em quadros graduados. Outro dado que chamou a atenção foi no momento em que as pessoas que estavam trabalhando no cadáver retiraram aquelas duas membranas ao nível dos olhos. Nós sabemos que alguns animais apresentam esse tipo de membrana, como por exemplo o camelo, né? Mas isso também pode ocorrer na espécie humana. Nunca vimos também desta cor, escura, mas a membrana pode existir. O crânio é razoavelmente disforme, existe a presença de dedos, além dos 5 usuais, um 6º dedo nas mãos e nos pés. Mas isso não chega a ser uma patologia desconhecida dos patologistas, ou seja, uma entidade desconhecida. Por quê? Muitas alterações genéticas podem levar a deformidades com estas características. Pelo que nós pudemos ver através deste vídeo, este corpo pode ser de um ser humano, com modificações ou com alterações próprias de deformidades genéticas. Quando a gente analisa o material filmado como um todo, ele apresenta sempre um erro básico em termos de documentação científica. Sempre o detalhe não está mostrado, ele sempre está fora de foco. Um exemplo que pode ser visto, aqui está sendo retirada uma peça, existe um determinado foco para a distância mais longa, e aqui quando ele aproxima ele sai totalmente de foco. Durante toda a fita isso acontece. Os mistérios sobre o ET de Roswell não param por aqui. Ainda existe um outro filme, um trecho de 3 minutos, que mostra supostos fragmentos da nave acidentada. Objetos que parecem moldes de mãos com 6 dedos. Peças leves, semelhantes a alumínio que apresentam estranhos caracteres. Seria uma língua alienígena? Como saber? Toda essa história do inglês Ray Santilli está cercada de polêmica, controvérsias, suspeitas de fraude. Pouca gente parece acreditar nele, mas Santilli não se dá por vencido. Ele garantiu ao repórter Pedro Bial
que na próxima semana vão surgir novidades importantes. Talvez até testemunhas da autópsia. O mundo inteiro espera com ansiedade para saber se realmente um dia tivemos entre nós um visitante das estrelas. E agora as últimas notícias do Fantástico. O fogo está destruindo a vegetação nas montanhas que cercam Belo Horizonte. Já são 6 horas. Som Brasil, especial, nesta terça nobre. Oferecimento Lojas Americanas. Lá todo mundo lembra de alguma coisa que está precisando.